Bom dia, galera. Hoje é dia 18 de agosto de 2016 e eu queria falar a respeito aqui do trabalho policial. Duas coisas. Primeiro, trabalho policial não é uma matemática. Nem sempre o 2 mais 2 são 4. Segundo, qualquer atividade policial é uma atividade de risco, desde a mais simples até a mais complexa. E por que eu estou falando isso aí? Porque o trabalho policial, desde uma abordagem policial na rua, por exemplo, até uma mais complexa, você está trabalhando com o psicológico da pessoa, um alto nível de estresse e a arma que o policial está usando. Então, o policial ele tem segundos para tomar uma decisão ali, numa situação concreta, que quando você for analisar, às vezes, essa situação aí, no conforto do seu lar, no ar-condicionado, qualquer coisa assim, poderiam haver outras possibilidades em vez da que o policial adotou. Porém, ele tem que decidir, tem que ser rápido para decidir e tem que ser na hora, ele não pode esperar. Mas por que eu estou falando isso? Porque ontem saiu uma reportagem, foi divulgada na verdade uma decisão aí do juiz aqui de São Paulo que negou uma indenização para um jornalista que foi lesionado numa ocorrência policial em 2013, alegando que não houve culpa da polícia. Qual que foi essa ocorrência? Em 2013 estava no auge as manifestações aí a respeito da tarifa de ônibus, um monte de outras coisas. E aí no centro aqui de São Paulo estava a tropa de choque em confronto com os supostos manifestantes lá. E aí um fotógrafo de um jornal aí que eu não me recordo, estava ali no meio da confusão ali para tirar fotos, filmar, sei lá. E aí nessa brincadeira ele acabou sendo atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia militar no olho esquerdo dele e acabou perdendo a visão. E o que ele fez? Entrou com uma ação indenizatória contra o Estado por essa lesão aí. E o juiz, ao meu ver, excelente decisão que ele deu, falou o seguinte, falou, ó, a culpa foi do fotógrafo. Por quê? Porque ele assumiu o risco de acontecer alguma coisa, porque a partir do momento que ele está no meio de uma tropa de choque, no meio de uma confusão, ele assume o risco de se lesionar. O que ele poderia ter feito esse repórter aí, ao meu ver? Processado, pedir danos morais ou qualquer outra coisa para a empresa que ele trabalha, para a mídia que ele trabalha. Por quê? Porque o Estado não tem como ficar arcando ações indenizatórias assim. Por quê? Porque quando o Estado paga indenização para alguém, ele está pagando do seu dinheiro, certo? Então o Estado não fabrica dinheiro, igual antigamente quando eu era criança eu pensava que o Estado podia imprimir mais notas de dinheiro. Não, ele depende do seu dinheiro, de quem trabalha, de quem paga imposto, para o Estado ter esse dinheiro. E aí o repórter vai lá no meio da confusão, se lesiona e depois ele quer que o Estado, com esse dinheiro que você pagou, pague uma indenização para ele. Certíssimo juiz. E por que eu fiquei feliz com isso aí? Porque daí abriu aí, né, um precedente interessante, porque todo mundo que sofria qualquer coisa contra o Estado ia lá e indenizava o Estado. Sendo que muitas vezes a culpa era da própria pessoa que assumiu o risco de acontecer aquilo. Então eu tô com a decisão dele na mão aqui, ó. Foi divulgado ontem, dia 17, e a reportagem fala o seguinte: Justiça nega indenização ao fotógrafo ferido em manifestação em São Paulo. Fala o nome dele aqui. Movia ações por danos morais contra o Estado. Em 2013 ele foi atingido por uma bala de borracha no olho e ficou cego. E aí o que o juiz falou aqui? Que interessante, ó. O juiz fulano de tal alega que o fotógrafo assumiu os riscos de seu ofício ao se colocar entre os manifestantes e a polícia, permanecendo em linha de tiro, colocou-se em situação de risco, assumindo com isso as possíveis consequências de que pudesse acontecer. A decisão ainda considera o fotógrafo como responsável pelo ferimento que o deixou cego. Falando aqui, culpa exclusiva do autor ao se colocar na linha de confronto, beleza? Então é isso aí. É uma causa que exclui a responsabilidade do Estado, é essa. Culpa exclusiva da vítima. Então o Estado não tem responsabilidade. Por que eu falei que o trabalho policial 2 mais 2 nem sempre é 4? Porque se você está lá com a munição de borracha, você pode ser o melhor atirador de munição não letal aí. A mira acerta sempre no peito da pessoa, no pé ou na mão, qualquer lugar. E aí um simples movimento que a outra pessoa dá, você acerta no olho. E se essa munição de borracha bate no chão, resvala, pega no olho?
e se passa um vento na hora, e se cai um relâmpago, é muitas coisas envolvidas, não é simples como todo mundo pensa que é aí. E aí no final fala assim, ó, na reportagem aqui, além de Sérgio, que foi o fotógrafo aí, 7 repórteres do jornal Folha de São Paulo foram atingidos no protesto. Entre eles, 2 aqui, falou também que levaram tiros de borracha, já falei várias vezes aí a respeito disso. E um cinegrafista que foi atingido com spray de pimenta. Spray de pimenta você não atinge ninguém, o spray ele espalha no ar. E mesmo que for direcionado para a cara da pessoa e pegar, é a mesma hipótese do outro aqui. Porque repórter é louco para falar assim, não, eu estava identificado e estava trabalhando. Meu amigo, na hora do perereco, não tem essa de identificado não. Primeiro, como é que o policial vai saber realmente que você é quem você é? Né? É bem complicado isso aí, então você assume o risco. Se tomou spray na cara, o problema é seu. Aí, cerca de 5 mil manifestantes, 5 mil pessoas causam um transtorno, hein? Segundo estimou a PM na época. E usando máscaras aqui o pessoal. E aí pra fechar o vídeo aqui, eu achei interessante também a fala do Major aqui. Major PM Lídio. Ele falou o seguinte, o acordo era para que os manifestantes não subissem em direção à Avenida Paulista, o que não foi cumprido. Se não é para cumprir o acordo, aguentem os resultados. Pronto, fechou, tá certo. Tá certo. Quanto aos manifestantes, com a ação da polícia, e quanto ao pessoal profissional que está trabalhando lá na hora. Não sendo insensível aqui a perda de visão aí do fotógrafo. O que eu quero falar é o seguinte, que não adianta você assumir o risco de sofrer um acidente, uma lesão, sofrer esse acidente e depois querer que o Estado, que somos todos nós, pague pela sua profissão, de ter ido lá, meter a cara lá no que estava acontecendo. O que você pode fazer? Indenização contra a sua empresa. A empresa, beleza. Porque daí o que acontece? A empresa vai começar a tomar atitudes para não arcar com essas custas. Falou assim, ó, repórter, você vai lá cobrir um evento perigoso, mas você fica a tantos metros de distância, cumpre o que a polícia fala, porque lá na hora, lá a polícia sempre, geralmente, né, fala ó, o pessoal da cinegrafista fica aqui, ó, nessa situação aqui que é seguro. Então, a própria empresa vai começar a falar isso. A partir do momento que começa a pedir indenização para o Estado pagar, aí cada vez mais vai pedindo, e a empresa, a mídia aí, no caso, o jornal, sei lá, se isenta da responsabilidade e joga tudo nas costas do Estado. E quem paga o Estado somos todos nós, beleza? Forte abraço.